Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos falar sobre fatoração e vamos falar sobre os números primos. Vocês se lembram o que são números primos? Números primos são números que têm apenas dois divisores. Então, ó, números primos têm apenas dois divisores. E quem são esses divisores? Eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? Então, os números primos que nós temos. O primeiro número primo é o número 2. Depois, o próximo é o número 3. O 4, ele não é um número primo, porque o 4 dá para dividir por 2 também. Depois, nós temos o 5, o 7... o 11 e assim por diante. Então, o que são números primos? São todos os números que têm apenas dois divisores, ou seja, que dá para dividir por 1 ou apenas por ele mesmo. Certo, pessoal? Se eu quero fazer a fatoração de um número qualquer em números primos, nós temos que pensar o seguinte: todo número eu consigo escrever como uma fatoração em números primos, uma decomposição, uma multiplicação de números primos. Por exemplo, o número 12, como que eu posso escrever o número 12? É fácil. O número 12 é a mesma coisa que 2 vezes o 6. E esse 6 aqui, nós podemos escrever ele como 2 vezes 3. Então, uma forma da gente escrever o 12 em fatores primos é a gente escrever como 2 vezes 2 vezes o 3. Mas nós temos uma regra mais prática ao invés de ficar fazendo dessa forma. Como que nós podemos fazer? Uma outra forma de fazer, não sei se vocês lembram, quando o professor falava para fazer adição e subtração de frações com denominadores diferentes, fazer o MMC e fazer a fatoração desses números que estavam no denominadores, era quando nós pegávamos o número, passava essa linha aqui e a gente começava a fazer as divisões. O conselho que dou, a dica que dou é sempre começar pelo menor número primo, que é o quê? O número 2. Se é um número par, eu sei que sempre vai ser divisível por 2, então começa dividindo por 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6. O 6 dá para dividir por 2 novamente? Dá. Então, eu vou colocar aqui. 6 dividido por 2 dá 3. E o 3 dá para dividir por 2? Agora, o 3 não dá mais para dividir por 2. O 3 eu só posso dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Chegou no 1, terminamos aqui. Então, notem, observem que nós chegamos nos mesmos valores que nós temos aqui, ó. Então, como que eu posso escrever o número 12 também? Eu posso representar usando potências, que nós vimos no vídeo anterior. O 2, que se repetiu 2 vezes o 3. Certo, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo aqui? Vamos fatorar o número 81, por exemplo. O 81, ele não é um número par, então nós sabemos que não dá para dividir por 2. Por qual número que nós conseguimos fazer a divisão? Por 3? Vamos fazer a divisão por 3. 81 dividido por 3, não consegue fazer a conta de cabeça, monta aí do lado. 8 dividido por 3, dá, né? Porque é um número maior. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 8? 2 vezes. 2 vezes 3, 6. Falta 2. Abaixa o 1. Ficou 21 agora dividido por 3. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. Para 21, nada. Então, 81 dividido por 3, 27. Nós colocamos ele aqui do lado.
Agora, 27 dividido por 3. Nós já sabemos que o 27 está na tabuada do 3, então é só fazer a divisão. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Chegamos no 1, terminamos. Então, como que nós podemos escrever aqui o 81? O 81 nós podemos escrever como 3, que apareceu 4 vezes. Então, 3 elevado à quarta potência. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer agora a fatoração do número 65. E aí, por quanto que nós podemos começar a fazer essa divisão? Por 2 eu sei que não dá. Será que dá para dividir por 3? Vamos testar? 65 dividido por 3. Quantas vezes o 6... Quantas vezes o 3 cabe dentro do 6? 2 vezes. 2 vezes 3, 6. Para chegar no 6, nada. Abaixo 5. 5 dá para dividir por 3? Olha lá, não dá para fazer essa divisão. Então, eu não posso dividir por 3. Porque às vezes vocês se empolgam e vocês vão usando qualquer número, mesmo que não dá uma divisão exata. Aqui nós temos que ter em mente que sempre a divisão nós vamos ter que dividir por números que dê a conta exata. Por 3 não dá. Será que se eu pegar o próximo número primo, eu consigo fazer essa divisão e a divisão da exata? Se eu pegar o número 5, vamos fazer o teste? 65, vou apagar aqui já que não deu. 65 dividido por 5. 6 dá para dividir por 5 porque ele é maior. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 6? Uma vez. 1 vezes 5, 5. Para chegar no 6, falta 1. Abaixo 5, agora ficou 15. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Para chegar no 15, nada. Então, nós temos aqui que deu para dividir por 5, o resultado deu 13. O 13, vocês sabiam que ele também é um número primo? Depois do número 11, o próximo número primo aqui é o número 13. Então, aqui nós vamos poder dividir apenas o 13 por 13. 13 dividido por 13 dá 1. Então, nesse caso aqui, nós podemos escrever o 65 apenas como 5 vezes o 13. Certo, pessoal? Eu vou limpar aqui a lousa e nós vamos fazer mais 2 exemplos para fixar esse conteúdo. Só um minutinho, não sai daí não. Vamos resolver mais esses 2 exemplos aqui. 84 é um número par, vamos começar dividindo por 2. Porque aí, pessoal, nós já diminuímos o número, fica mais fácil de fazer as operações depois. 84 dividido por 2, qual que é a metade de 84? 42. Agora, 42 continua sendo um número par, dá para dividir por 2 novamente. Então, vou colocar o 2 aqui. 42 dividido por 2, agora nós temos o 21. 21, ele é um número ímpar, então eu já sei que não dá mais para dividir por 2. Só que o 21, eu sei que ele está na tabuada do 3, então dá para a gente dividir por 3. Então, agora, eu vou dividir o 21 por 3. 21 dividido por 3 dá 7. E o 7 só dá para dividir por 7. Então, 7 dividido por 7, 1. Chegou no 1, terminou. Então, como que nós podemos escrever o número 84? Nós podemos escrever como o 2, que apareceu 2 vezes, vezes o 3, vezes o 7. Certo? Observem que aqui nem sempre vai ser números iguais, tá? Mas nós só estamos usando números primos aqui. A decomposição é em fatores primos. Então, aqui, vamos fazer agora o 100. 100
Mas aí vocês vão me perguntar, mas tem sempre que começar dividindo por 2? Não necessariamente, porque numa multiplicação, a ordem dos fatores não importa, não altera o resultado. Então, por exemplo, 100. Eu posso começar dividindo por 5, por exemplo? Posso. Então, 100 dividido por 5, quanto que vai dar 100 dividido por 5? 100 dividido por 5 dá 20. 20. Dá para dividir por 5 de novo? Dá para dividir por 5 de novo. Ou eu poderia dividir por 2 aqui? 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5. E 5 dá para dividir por 5. Então, observe aqui que eu não preciso começar sempre dividindo por 2. Vocês podem fazer as divisões na ordem que vocês acharem melhor. Como que eu posso escrever, então, aqui o número 100? O 100 eu posso escrever como? O 2 que apareceu 2 vezes, vezes o 5 que também apareceu 2 vezes, ó. Certo? Não tem problema não começar pelo número 2, tá, pessoal? Conseguiram entender a questão de fatoração em números primos? Eu espero que vocês tenham compreendido e tenha ficado claro aí na cabeça de vocês esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e comenta. E eu espero vocês na próxima aula de matemática. Agora me contem aí nos comentários, o que vocês estão achando? Já passaram a detestar menos a matemática? Eu espero que sim. Vocês viram que matemática não é um bicho de 7 cabeças? Só é preciso compreendê-lo? Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!